apresentar aqui nossa professora de comunicação cristã. A Eveline, ela é... Sua irmã. Eu ia deixar isso no final, mas ela é jornalista, escritora, editora, ela tem pós-graduação em telejornalismo, já fez alguns programas, é autora de 3 livros, pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus, é Só para Meninas, Só para Meninas Apaixonadas e Só para Noivas. E ela dá palestra aí no Brasil inteiro para o público juvenil e para as irmãs também, né? Então ela é uma bênção, e assim, encaixar ela aqui no nosso curso, não é porque é minha irmã, assim, mas dá eu acho que você é um presente para o curso, é um presente para vocês. E a gente tem que aproveitar bastante o tempo que a gente tem com a Eveline aqui, né? E dizer seja muito bem-vinda. Essa é a turma das mulheres, está faltando os representantes masculinos, que hoje o Paulinho está com compromisso e o Moisés. São os 2 únicos rapazes aqui da turma. Os homens abandonaram tudo, as mulheres estão firmes. Perseverantes. Isso aí. Então, as mulheres não são das que retrocedem. Isso aí. Tá bom, chega. Mas os irmãos querem saudar, como bem-vindos. Fique bastante à vontade entre nós. Isso é verdade, tipo, amém? Amém! Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Jesus, pela vida da Eveline, Senhor, em nosso meio. Deus, como sou grato, ó Pai amado, de tê-la aqui, Senhor, em nosso curso, e ter a oportunidade, Senhor, que esse curso seja abençoado por suas experiências, abençoado, Senhor, pelo conteúdo que ela tem, Senhor, a poder desenvolver conosco, Pai. Assim eu oro, Deus, agradeço e apresento a vida da tua filha, Senhor, em tuas mãos. Usa, Senhor, como tens usado em todo o tempo, Pai. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você vai fechar. Mexer no celular. Bom, gente, estou muito feliz desde já por estar aqui, né? Quero agradecer ao Web, falou aí de mim, mas ele é uma bênção, né? Tenho tanto orgulho dele. Hoje eu estava falando com uma amiga, né, que ela viu a divulgação e ela perguntou: mas como é esse curso, né? Esse seminário, onde que é? Eu moro ali no Retiro, na Barão. E eu não sabia, e aí eu fui falando um pouco do curso, eu só falei assim, olha, eu sou suspeita, mas meu irmão é o melhor professor que existe. Aí ela falou assim, ficou me olhando com a cara, eu falei, mas não é porque eu sou irmã dele, ele é muito bom mesmo. Aí ela ficou, sim, sei, mas é verdade, o Web sempre teve esse chamado, esse dom para ensinar, né? E sempre amou muito a palavra e mergulhar e conhecer, e tem essa facilidade de compartilhar, né? Então eu louvo a Deus porque quando ele fala daqui do seminário, os olhos dele brilham, assim, ele fala com a paixão mesmo de estar fazendo aquilo que ele ama. E eu fico feliz, né? É muito bom a gente poder fazer o que a gente ama, e ainda mais quando o que a gente quer fazer e o que a gente ama glorifica o nome do Senhor e é para o reino também. Eu sou grata a Deus porque na minha profissão como jornalista, eu sou jornalista já há mais de 20 anos, não façam cálculo da minha idade, por favor, mas nessa minha trajetória, grande parte foi voltada para o mercado evangélico. Eu praticamente só trabalhei com segmento cristão. Então, você imagina o que é você receber para assistir um culto. É um privilégio, né? Imagina isso. Então, às vezes eu era escalada para cobrir algum evento, algum congresso, e eu ia lá, ficava assistindo, anotando, entrevistando no final, mas glorificando, recebendo. E eu, meu Deus, isso é trabalho? Que trabalho é esse, meu Deus? E enquanto amigas minhas, né, tinham que ir para Marquês de Sapucaí, cobrir carnaval, coisas que elas não se sentiam confortáveis, eu estava ali, né, trabalhando com o que eu acreditava, com o que para mim era a minha verdade. E assim, nesse meu tempo de profissão, eu já trabalhei
com TV, né, apresentando programas de TV, tanto cristãos quanto jornalisticamente, né, telejornais. Então, já apresentei um programa da Igreja Metodista na TV Bandeirantes do Rio. Já trabalhei em rádio também e no veículo impresso, de forma geral. Então, eu fui editora de revistas, de algumas revistas. E, nesse contexto, eu tive a oportunidade de escrever o meu primeiro livro, né? Nunca, apesar de ser jornalista, nunca me imaginei escritora, mas era um projeto de Deus para a minha vida. E um dia eu tive a oportunidade de realizar isso. Eu trabalhava na CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e eu tenho que me ligar aqui, né, no negócio aqui, esqueci. E aí eu trabalhava lá na CPAD, que é a maior editora evangélica da América Latina, e um dia eu recebi uma ligação da líder de jovens da minha igreja de adolescentes para convidar um pastor lá para dar uma palestra para adolescentes. Ele tinha acabado de lançar um livro para adolescentes. E quando eu fui conversar com ele, eu nem conhecia, porque a empresa era grande, eu só conhecia de vista, me apresentei. Ele falou assim, vou sim, mas qual o tema para falar lá para os adolescentes? Eu falei, pastor, não tem um tema assim, não, mas se eu fosse o senhor, olha, eu acho que o senhor podia falar disso, disso, disso. E comecei a dar o dossiê ali dos adolescentes da minha igreja, né? Não sei se todos sabem, eu sou membro da Assembleia de Deus da Washington Luiz. Meu marido é um dos pastores auxiliares lá. Nós temos 2 filhos, o Aaron e a Sofia. Congregamos lá no Tempo Central. E aí, no dia seguinte, quando eu cheguei para trabalhar, tinha um e-mail do pastor que era editor de livros com um tema assim, um livro para meninas. Quando eu li aquele e-mail, assim, eu me vi. Eu falei, meu Deus, é a minha cara. Um livro para meninas? Um livro para meninas eu vou escrever. Um livro para meninas? Eu me apaixonei pela ideia. Só que pensei assim, um dia na vida, né? Plantar uma árvore, como é que fala? Plantar uma árvore, escrever um livro, não sei o que mais lá. Falar, quem sabe um dia. Ele já veio comigo no mesmo dia de uma reunião com a diretoria, dizendo, olha, seu livro foi aprovado. Eu, oi? Como assim? Eu tinha uma página escrita. Você tem até tal dia para entregar. Eu, legal. E agora? E aí eu fui orar, né? Senhor, pelo amor de Deus, vem aqui, me ajuda. E agora o negócio estreitou para o meu lado, porque agora eu tenho um cronograma, eu tenho um prazo. Eu nem sei se eu sei escrever assim o livro e agora eu já tenho um dia para entregar. E ali sentei, comecei a escrever, o Senhor começou a me lembrar de situações. Eu acho muito interessante isso, porque muitas meninas me param e falam assim, nossa, Eveline, parece que eu estava ouvindo a tua voz quando eu li o livro. Era como se você estivesse falando comigo. E, na verdade, era essa sensação que eu queria mesmo. Eu sentei e falei assim, eu não sei escrever. Uma vez até a menina me entrevistou, perguntou, qual é o seu estilo literário? Aí eu, oi? Falei, olha, não sei te responder. Eu simplesmente sentei e imaginei que eu estava conversando com a menina. E eu comecei a escrever assim, como se eu estivesse falando com ela. E, graças a Deus, o livro foi um sucesso, tem sido uma bênção, tornou-se um dos best-sellers da editora. Ganhei um prêmio nacional como melhor obra infanto-juvenil ao público brasileiro, cristão. Depois eu lancei Só para Meninas Apaixonadas, também ganhou o mesmo prêmio, o Prêmio Areté. E foi Deus, foi a mão de Deus. Não tem explicação, não é presunção minha dizer, eu não queria. De fato, não era algo que estava nos meus planos, mas de fato estava nos planos do Senhor. E Ele trouxe até a mim, né? Trouxe até as minhas mãos esse presente. E eu louvo a Deus porque eu me descobri mesmo assim, amando esse universo das meninas, e por conta disso comecei a dar palestras, ser convidada, viajar pelo Brasil, ministrando para meninas, e ouvindo muitas histórias, aconselhando. E aí a gente começa a pensar que muita coisa que a gente passou não foi em vão, né? Tinha um propósito. Hoje eu estava falando sobre isso com uma amiga, né? Às vezes
às vezes não, até o que é ruim de passar tem um propósito. A gente estava falando sobre fases da vida em que a gente se vê ali atribulado, né? E depois você percebe que era Deus agindo para que você fosse canal de bênção para outra pessoa, para que você tivesse autoridade naquele assunto para aconselhar alguém, para falar. E às vezes é de você mesmo que a pessoa vai querer ouvir, né? Olhar e dizer assim, mas você, sério, eu nunca imaginei que você também passou por isso. Nunca imaginei, né? E aí você fala assim, não, eu passei, vem cá, senta aqui, deixa eu te contar. Você vai passar por isso, Deus vai te dar vitória, assim como Ele me deu. E assim foi na minha vida, Deus começou a me trazer ali lembrança de várias e várias situações, e eu fui compartilhando no livro, e graças a Deus o Senhor abençoou, e está aí os 3 livros. Hoje, além de jornalista, né, escritora, eu ajudo pessoas a escreverem livros, faltou essa parte. Eu sou ghostwriter, escritora fantasma que fala. Então, tem pessoas que têm um livro na cabeça, mas não sabem colocar no papel. E não tem problema nenhum nisso, né? Tem gente que fica, ai, mas com vergonha. Eu falei, não tem que ter vergonha. Você tem um conteúdo. E a expertise de escrever eu tenho. Então, a gente se junta e nasce teu livro, né? Hoje eu trabalho também como assessora da pastora Helena Raquel, não sei se alguns de vocês conhecem, junto no ministério dela. Inclusive, terminamos um livro ontem, graças a Deus, que vai sair na Bienal. Um projeto junto ali, né? Esse eu não... Foi ela que escreveu, só auxiliei a ele na edição. Então, hoje eu trabalho muito com isso, escrevendo autobiografias de algumas pessoas, compartilhando ali as histórias que às vezes está aqui e a pessoa não consegue, né, colocar. Então, eu converso, gravo ali várias horas de entrevistas, vou tirando ali e depois nasce o livro. E é bem legal esse trabalho. Bom, gente, fiz aí uma breve, longa apresentação, mas eu queria começar, né? Vamos começar aí o nosso conteúdo. Hoje a gente vai ter um tempinho mais limitado, né? A gente começou um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais tarde, e eu já tinha avisado a Web que eu tinha um compromisso. Hoje é o aniversário da minha sogra, e eu moro embaixo da minha sogra, e todo mundo estava lá, chegando quando eu saí, e todo mundo, não, eu falei, não, mas daqui a pouco eu estou aí. E eu preciso chegar lá, pelo menos, né? Fazer uma média lá, comer o bolo da minha sogra, senão o negócio fica estreito para o meu lado, né? Temos que ter sabedoria. Mas vamos lá, vamos conversar sobre comunicação. Comunicação. Eu coloquei na apostila, né, que a todo momento a gente se comunica. Desde quando a gente acorda, né, seja com um bom dia, quando você chega no trabalho, bom dia, seja aquela pessoa que não dá bom dia, né? Às vezes a gente comunica com o olhar, né? Mãe, então, tenho essa habilidade, né, de só olhei. Você já sabe que o negócio ficou estreito para o seu lado. Então, assim, só um olhar você já consegue ali passar uma mensagem. A gente comunica com um sorriso, né? Sorrindo, a gente passa alguma mensagem. Então, a gente tem várias formas de nos comunicar com o outro. E não existe essa de que, mas eu não gosto de comunicar, de falar. Não é porque você não é muito falante que você não se comunica. Até a forma, né, de ser mais quieto é a sua forma de comunicação. Quando a pessoa é muito falante, de repente ela se fecha, ela já está comunicando algo também. Opa, fulana, acho que fulana não está muito bem, né? Está meio calada, ela não é assim. Então, a comunicação, ela não existe por si só, né? Coloquei como algo separado na vida da sociedade. Sociedade e comunicação andam juntos, né? Ela é a mais poderosa ferramenta de interação da sociedade, está lá no slide.
Então, eu coloquei ali aquela ilustração para dizer que desde os tempos das cavernas, o homem se viu na necessidade de compartilhar algo com o outro. E quando a gente pensa em comunicação e sociedade, por que uma coisa está ligada à outra? Porque uma surgiu por conta da outra. Enquanto o ser humano está sozinho, ele está ali na dele, ele não tem. Agora, quando ele se vê com outro semelhante, ele começa a despertar isso lá, né, na antiguidade, a necessidade de interação. Então, eu preciso arrumar uma forma de me comunicar com outras pessoas. E aí, por conta disso, ele começa lá com os desenhos na caverna para poder o outro que viesse depois entender alguma mensagem. E aí começa a surgir, a gente depois vai até entrar sobre isso, como é que surge o alfabeto, né? Primeiro era com símbolos, um boi, um animal, para depois chegarem no que a gente conhece hoje como o alfabeto, né? Então, a sociedade e a comunicação são uma coisa só, elas estão totalmente ligadas. E a Bíblia já diz lá em Gênesis 2:18, não é bom que o homem viva só. Muita gente lê e aplica esse versículo só na questão do marido e mulher. Mas não, é na importância da interação. Deus é um Deus que gosta de se relacionar com as pessoas. Né? Ele não nos criou e largou assim, fica para lá, pronto, criei. Não, ele quer estar perto, ele quer estar próximo, ele quer nos acompanhar no dia a dia, né? Ele faz parte, quer que a gente converse com ele por meio da oração, quer saber dos nossos problemas com a nossa boca mesmo, mesmo ele sabendo. Então, ele é um Deus relacional, um Deus que gosta de se comunicar também. Então, a comunicação, ela envolve toda a nossa vida, tanto a nossa vida secular, vida pessoal, como a nossa vida espiritual também, ok? Vamos seguindo. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Antes que vocês perguntem, deixa eu os slides. Amanhã eu já vou mandar para vocês. Ela vai mandar fracionados. Fracionado para vocês, tá? Mas vai estar disponível, não se preocupe. Onde eu botei minha água que estava? Atrás. Tá. Aqui. Então, vamos lá, gente. O que é comunicação? Tá bom, Eveline, legal, entendi, falou aí e tal. Mas o que é comunicação? Vamos lá para o termo, para a definição, e depois vamos para a parte prática. A palavra comunicar vem do latim comunicare e significa pôr em comum, tornar comum. Já vou explicar. Na prática, comunicar é transmitir ideias e informações com o principal objetivo de promover entendimento entre os indivíduos. O verbo comunicar é transitivo direto e indireto. Quem comunica, comunica algo a alguém. Beleza? Até aqui, ok? Vamos por partes. Significa pôr em comum, tornar comum. Então, eu quero que você compreenda o que eu estou tentando falar. Então, eu preciso usar recursos para que essa comunicação seja assertiva. Então, eu vou usar a linguagem, eu vou usar... eu costumo dizer, né? Você vai ministrar para uma criança. Às vezes, eu tenho, né, uma filha de 10 anos e tem a Maluzinha, que é menor. Às vezes, eles fazem uma pergunta assim, o que é isso? E aí eu olho o meu marido assim e falo, caramba, como é que eu vou... perguntou o que é eternidade, pai. Isso, quando vem essas assim, eu falo, teu pai tá chegando, peraí. Aqui, tua filha tá te chamando lá na cozinha. E aí responde você, não, eu quero ouvir sua explicação. Eu sei a resposta, estou só querendo ver a sua habilidade de se comunicar com a sua filha, entendeu? Mas às vezes eles vêm com as perguntas assim, né? E aí você precisa usar o quê? Elementos que façam sentido para aquela pessoa, para aquela criança, para comunicar o que você quer.
Não adianta você vir para uma criança e dar uma resposta profundamente teológica sobre esse exemplo que o Heber deu. E ela, cri, cri, cri. Você tem que aproximar da realidade dela para que isso seja, a comunicação de fato aconteça de forma eficaz. E na prática, como eu coloquei ali, é transmitir ideias e informações com o principal objetivo de promover entendimento. Então, se não há entendimento, não houve comunicação. Comunicação, verbo comunicar, é transitivo direto e indireto. Quem comunica, comunica algo a alguém. E a responsabilidade é de quem quer comunicar. Vou explicar. Mas para concluir esse emaranhado todo, o que é comunicação? Gravem isso. Comunicação é se fazer entender. Simples assim. Se fazer entender. Por quê? Porque a responsabilidade está em quem vai comunicar. Não existe essa conversinha de que, eu falei, ele não entendeu o problema dele. Quem nunca? Né? Quem nunca falou isso? Na verdade, se você tem a intenção de comunicar algo, a responsabilidade é sua de se fazer entender. Então, eu falo e pergunto, Heber, tu entendeu o que eu falei? Não, mas tu entendeu mesmo? E a gente vai ver sobre isso, sobre o feedback. Tem certeza? Entendi, é assim, assim. Então tá ótimo. Então, assim, é sua de se certificar de que aquilo de fato ficou claro para a pessoa. Por isso que quando eu trabalhava, né, por exemplo, no jornalismo, uma época eu fui editora de uma revista que era voltada para professores de escola dominical. Então, era um público que eu tinha professores de escola dominical praticamente semi-analfabetos, e eu tinha pós-doutorados que também davam aula de escola dominical. No universo do Brasil, a gente tem de todos os tipos. Então, a minha preocupação era que essa revista fosse acessível para essas duas pessoas. Eu não queria, e esse é o objetivo, né, de quem quer comunicar, que a pessoa precise usar um dicionário para ler uma revista. Só que vocês imaginam, né? Que aí tem um outro lado. Você encomenda um artigo para um pastor renomado, tal. Aí ele se sente super lisonjeado e aí ele fala, agora é minha vez, né? Aí ele manda aquele texto cheio de termos do grego, do hebraico, e papapá, blau, e aí eu ficava assim olhando. Aí eu ainda brincava na redação, falava, dois trabalhos. Ele teve de pesquisar essas palavras para botar e agora eu de ir para o dicionário traduzir elas por outras mais fáceis. Então eu ia lá transcrevendo todas as palavras difíceis para palavras simples. E aí às vezes eles não gostavam, né? Às vezes ele ia lá reclamar. A irmã mexeu no meu texto. Sim, pastor, eu sou editora da revista. Essa é uma função minha. Editar. Aí ele ficava, não, mas... Falei, não, me mostra se eu mudei o sentido do que eu só queria falar. Se eu mudei, a gente... não mudou, mas é que aquele... Não, então... Aí a gente não... Tem que comunicar para todos. Tem que comunicar para todos. Aí eu falava, pastor, a intenção é que a pessoa, qualquer um consiga ler. Um adulto, né? Lógico, mas que não tem uma dificuldade de ler. Se ele vai precisar ter que pegar um dicionário para entender o que está escrito na revista, ela já perdeu a sua função. A não ser quando é um curso mais específico, um material, um livro para a área de medicina. Os termos ali, ok. Mas nesse caso não era. Era todo mundo que podia ter acesso àquela revista. Então, isso, pois é. Não dá para entender nada. Então, a gente tem que ter esse cuidado e essa responsabilidade, esse compromisso. Você quer comunicar? Então, a responsabilidade é sua. Mas eu falei.
Eu falei, ué, ele não entendeu, ele que não quis entender. Não, às vezes você acha que você foi clara. Você acha que você foi muito, para você, foi muito claro. Mas para o outro, nem sempre. E agora eu queria fazer uma dinâmica com vocês, rapidinho. Eu vou distribuir. Vocês vão ter que vir aqui na frente, falar. Cada um. Todo mundo já está com papel? Vamos lá para a gente ganhar tempo. Eu quero que vocês façam um desenho. A Valéria é professora. Poxa. Só que olha só, presta atenção, meninas. Não pode ficar olhando do outro. Não é esconder. Não é esconder. Eu vou dar os comandos e vocês vão fazer de acordo com o que você... Não é para... ela fez assim. Peraí, deixa eu apagar aqui. Não. Façam do jeito de vocês, ok? Do jeito que vocês acharem melhor. Eu vou dar agora as coordenadas do que se trata esse desenho, ok? Eu quero que vocês desenhem um animal, tá? Esse animal, olha as características dele, tá? Ele deve ter porte elevado, olhos pequenos, rabo comprido, orelhas salientes, pés enormes e coberto de pelos. Dá para entender aqui minha letra? Porte elevado, olhos pequenos, rabo comprido, orelhas salientes, pés enormes, coberto de pelos. Não falei da cabeça. Vocês entenderam que eu não vou dizer qual é o animal, não é essa a intenção, não. É para vocês criarem esse animal aí. Ou seja, não tem um certo e um... Mais 2 minutos. Olha aqui, eu cheguei no uma mistura de cara comeu com a pessoa cai dura. Orelhas salientes. Orelhas salientes. Pés enormes e o que? Orelhas salientes. Rabo comprido e orelhas salientes, pés enormes e rabo comprido. Pedido. Gente, isso aqui parece um bicho, isso não vai ser. 2 minutos. Gente, acabaram aí? Mais alguém? Foi? Então agora eu quero que vocês coloquem aqui no chão os desenhos. Olha, vocês viram aí. Ô, Daniela, tá tumultuando. Professor, esse aqui é o filho daquele ali, ó. Gente, presta atenção. O que é essa dinâmica? Qual é o objetivo, né? É mostrar que cada um tem uma sua percepção e a sua verdade, digamos assim, no contexto do que, quando eu falo, foi o mesmo comando para todo mundo. Mas cada um interpretou da sua forma, independente da habilidade ou não de desenhar. E, às vezes, a comunicação, né? Na comunicação, a gente precisa entender também de respeitar o outro, a opinião do outro. O que, para mim, é um pé grande, para ela, é isso aqui. O que, para mim, é um rabo gigante, né? Para outra pessoa, é um rabo mais estreito. Entendeu? O que é uma orelha saliente, a outra é uma orelha fofa aqui, ó. Entendeu? Então, cada um
tem a sua visão de acordo com tudo que já viveu, então é a sua realidade. Então é importante a gente entender isso na hora da comunicação. Porque o que pode parecer muito óbvio para você, pode não ser para o outro. Então, às vezes, a comunicação não flui tão bem por conta disso, porque a gente eu não disse aqui, porte elevado, olhos pequenos. Tá, mas para você isso aqui é um olho pequeno. Não, mas eu falei um olho pequeno. Na minha concepção, o olho pequeno é de um jeito, na sua é outro. Então, a gente não pode esquecer disso no processo da comunicação, para que a gente tenha uma comunicação assertiva. Gostaram? Vocês não entenderam a dinâmica. Eu sugiro que vocês guardem com muito carinho. Eu sugiro que vocês guardem, Hebe. E no final, hein, Dani, você que está aí online, no final, Alexandre também, a gente vai fazer uma exposição aqui, tá? Uma exposição com os desenhos de todo mundo. Beleza? Então é isso, gente. Então a gente tem que ter isso em consideração na hora de comunicar. Nem sempre o que é, simples e claro para mim é para o outro. Então eu preciso me certificar de que você de fato está entendendo o que eu estou falando. A gente está falando a mesma coisa? Você consegue compreender? É isso mesmo? Vamos alinhar bem para a gente não ter nenhum problema na comunicação. Tá? Então, vamos continuar aqui. O processo de comunicação. Para que aconteça uma comunicação, a gente precisa de alguns elementos, tá? Emissor, receptor, mensagem e o feedback. Mas os três principais são aqueles elementos lá: o emissor, o receptor e a mensagem. Sem esses três não há comunicação. Então, o emissor é quem está falando, quem está se comunicando, quem quer comunicar. A mensagem é o conteúdo em si. E o receptor é para quem? Então, quando a gente tem esses três elementos aí, a gente diz que a gente tem ali um processo de comunicação instalado, tá? E aí, quando a gente quer que essa comunicação seja mais assertiva, a gente usa também a questão do feedback. Como é que funciona? Eu peço algo, vamos supor, aplicando isso no trabalho, né? Eu fiz um curso uma vez do Sebrae e o professor estava falando sobre essa questão do feedback, né? No mercado empresarial, enfim, que era sempre importante quando a gente desse uma ordem para algum funcionário, algum pedido, a gente fizesse com que a pessoa respondesse para a gente o que a gente tinha falado. Exemplo, eu digo, como que é teu nome? Ana Paula. Ana Paula, você pode fazer um favor para mim? Tu vai na avenida amanhã? Ana Paula, vou. Então, tu pode passar lá na Americanas para mim e comprar, sei lá, 3 barras de chocolate branco da Lacta e depois tu pode ir lá no banco pagar esse boleto para mim e no final tu pode ir lá no Obelisco comprar uma resma de papel? Ana Paula, ok. Eu posso, na minha concepção, dizer assim, falei. Se eu quero ter certeza que essa comunicação foi eficaz, Ana Paula, o que foi que eu te pedi? O que foi que eu te pedi? Vai, Ana Paula. Para mim comprar 3 barras de chocolate branco. Aonde? Qual marca? Aí depois eu fico no Obelisco, né? Não, eles querem pagar a conta e depois no Obelisco. Comprar o quê no Obelisco? Resma de papel. Isso. Não sei se era colorida ou era branca. Eu ia comprar amarela. Olha. Viu? Verdade. Ela é comprar amarela, é verdade. Entendeu? Então, assim, quando eu pergunto de volta, às vezes você percebe que a pessoa entendeu outra coisa completamente diferente. E você fala, não, na sua concepção, mas eu falei tão claro.
nosso exercício, nossa dinâmica. Orelhas, porte elevado, né? Olhos pequenos. Não, nada de orelhas salientes. Eu falei orelhas salientes. Não estou criticando, não. Vocês estão entendendo, né? Aplicação. Então, você... Tá mesmo, é que você é delicada. Você é uma pessoa delicada, desenhou uma coisa, um gnomo. É uma pessoa econômica, né? Entendi. Sobre isso, é sobre isso. Então a gente pergunta para o outro e aí a gente tem um feedback. Ah, de fato ele entendeu. De fato a pessoa compreendeu o que eu pedi para ela. Então a gente tem diminua a chance de ter falha nesse processo aí da comunicação. Ok? Vamos lá. A mensagem, um dos elementos aí para esse processo da comunicação acontecer é a mensagem. E é justamente na mensagem que tem um dos grandes problemas na falha da comunicação. Por quê? Porque às vezes as pessoas usam códigos, digamos assim, errados. E aí a comunicação não flui, né? Ela precisa ser enviada de uma forma que o receptor compreenda os códigos contidos nela. O emissor, no caso a pessoa que está falando, que tem o objetivo de se comunicar, precisa ter claro em sua mente qual a sua intenção. E depois de decidido, precisa passá-la de uma forma e linguagem compreendida pelo receptor. Então, eu tenho uma mensagem para passar, aquilo que eu expliquei antes para vocês. E eu preciso entender e usar os elementos que aquela pessoa vai entender. Um exemplo, né? Existem palavras que aqui em Petrópolis, lá em Recife, a gente usa outras palavras para a mesma coisa, né? Um exemplo, tá? Lembrei de um alimento, por exemplo, canjica. Canjica. Lá no Nordeste, canjica, na verdade, é o que vocês chamam aqui de papa de milho. Ah, é? Sim. Entendeu? Então, pensa no bug que deu na minha cabeça. Quando, hoje tem canjica. Canjica. Não, não é canjica. Então, é mesmo, né? O mesmo país. Isso eu estou falando de um alimento. Mas, às vezes, expressões também. Né? Que às vezes aqui não tem um conteúdo tão forte, tão pesado, e às vezes lá tem. Às vezes, a gente precisa também ter esse cuidado, né? E como a gente está falando também de comunicação cristã, é importante a gente cuidar da linguagem na hora de ministrar, na hora de subir no púlpito, na hora de fazer uma visita, se expressar. Por quê? Porque nem tudo que a gente diz numa cantina convém dizer no altar. Entendeu? Não é que eu tenho que ser duas caras. Lógico que não. Eu preciso ter uma linguagem, né, coerente com meus valores, com o que eu prego, com o que eu defendo, com o que eu vivo, com a minha fé, em todos os ambientes. Mas um cuidado ainda maior quando se trata de a gente estar no altar. Então, às vezes, é muito chocante você estar no púlpito e a pessoa, por querer se fazer entender, em vez de buscar sinônimos, mas sem perder a linha, ela desce a ladeira abaixo e usa uma palavra ali de baixo calão, né? E que escandaliza. Quantas vezes eu já me escandalizei? Inclusive, teve uma vez que eu vi um preletor ministrando que eu passei, na verdade, o culto anotando as aberrações que ele falava. Foi a minha distração. Falei, meu Deus, eu não acredito. Ai, mais uma, meu Deus. Meu Deus, mais uma. De tão chula que era a linguagem. Então, assim, nem tão rebuscado que as pessoas não compreendam, mas nem tão chula como se fosse uma conversa de bar. Então, a gente precisa ter um equilíbrio. Eu falar de uma forma clara, eu consigo falar sem precisar apelar
para uma linguagem, né, não tão elegante, digamos assim. E a gente não pode esquecer, outra coisa também, é que às vezes um culto aberto, um culto público, um culto de domingo, a gente tem ali no templo pessoas, crianças, adolescentes, novos convertidos, gente que não é crente, tem todo tipo de gente, idosos, gente mais nova, gente mais tradicional, gente mais moderna, né? Tem todo tipo de gente. Então, não é um ambiente de falar de certos tipos de assunto, porque tem pessoas ali que não vão entender. Né? Criança, adolescente, a gente vai falar de temas sexualidade, não sei o quê, entra por esse viés que não tem nada a ver ali, e tem outras crianças, tem ali, aí o pai fica numa situação tentando explicar para a criança ali, então a gente precisa ter cuidado com isso. Eu posso transmitir a mensagem, eu devo transmitir a mensagem com sabedoria, numa linguagem acessível, mas sem apelação, sem ir para o extremo oposto, que chega a constranger as pessoas, né, que estão ali naquele ambiente. Então, o processo de comunicação, eu falei aí que um dos grandes problemas no processo está na questão da mensagem, né? Porque ela, se tiver ali alguma falha nessa situação, nesse código usado, a comunicação não vai acontecer. E aí a gente lembra lá, né, de Gênesis 11, 6 e 7, quando a Bíblia vai falar daquela situação onde as línguas se misturaram. Eis que o povo é um e todos têm uma mesma linguagem. Isto é apenas o começo. E agora não há restrição para tudo que eles intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos a sua língua para que não entendam um a língua do outro. Então, ali, né, todo mundo imagina, falava a mesma língua, de repente a comunicação começou a falhar, porque um não entendia mais o outro, não entendia o que o outro estava falando, o que o outro queria dizer, e começou ali esse processo justamente através da mensagem que foi prejudicada, e com isso a comunicação foi interrompida. Não tinha mais a comunicação ali. Então a gente precisa estar atento. Agora vai ficar difícil aqui. Atento para poder. Então, continuando. Passa lá o slide, por favor. Aí, dentro dessa questão da mensagem, tem a polissemia. O que é a polissemia, né? São vários significados para uma mesma palavra. Um dia desse, eu tinha que ter, vou ver se eu lembro de trazer esse vídeo, falando da dificuldade de um estrangeiro aprender o português. Porque, às vezes, uma palavra tem tantos significados, né? Nos Estados Unidos, né? Enfim, nos países de língua inglesa, você fala que a pessoa é bonita, beautiful, ok? Gastei meu inglês, só isso que eu sei, tá, gente? Mas você fala isso já, aqui tem bonito, bonitinha, bonitão, bonitona. Olha, bonito, né? Bonito, né? Muito bonito. Então imagina, para uma pessoa, ele tem que entender aonde que, né, vai. Eu imagino que deve ser uma loucura, né? Uma língua muito difícil, porque uma palavra muito mais fácil você dizer, não, bonito, bonito, acabou, né? E aqui a gente tem isso. Aí eu coloquei alguns exemplos. Cabeça, pode ter cabeça de prego, cabeça de chave, cabeça de turme, cabeça de negro, né, que fala daquela cabeça de alho. Parada, formatura. Cabeça de afrodescendente. Não, mas é a fruta, gente, que é esse nome. Ou vai ter que batizar a fruta também de novo? Porque tá. Parada. Aí tem a formatura,
militar, né? Um desfile, um lance, uma pessoa difícil. Ai, fulano é uma parada, né? Parada dura. Ai, tu pega aquela parada para mim amanhã? Então, vários significados. Coisa é tudo, não é nada, né? O que é coisa? É coisa. Tem parada de lembro, né? Sim. Ai, parada. Boa, ainda tem que incluir essa. Parada. Nossa, parada, né? O que mais? O banco. A gente tem o banco como instituição, né? Banco da praça, né? O banco de assentar, banco de sangue. Muito bem. Manga, tem a fruta, né? Manga da camisa. Lá no Recife a gente fala mangá. Pois é. Então, olha só, quantos significados para uma palavra. A gente precisa ter o cuidado de saber se ela é parada. Tu entendeu a parada que eu estou te falando? Não, peraí. Então, o que é parada para você? Aí a pessoa, não, parada... Não, mas não é disso que eu estou falando, não. Entendeu? Esse é o feedback. Tudo é a forma como a gente vai falar. Um dia desse eu estava com uma situação com uma amiga e ela desceu muito nervosa. Porque ela queria conseguir, enfim, um espaço no lugar e tinham dito que não tinha mais. E aí ela veio nervosa e falou, eu vou falar porque fulana disse que conseguiu. Eu falei, vem cá, respira, foca. Qual é o seu objetivo? Eu quero conseguir um lugar. Foca no seu objetivo. Não interessa se fulano conseguiu, se Beltrano conseguiu, se não sei o que, tal. Coloca isso na tua mente, respira. E vai na pessoa falar sobre o que você quer. Não apontando porque o outro conseguiu, porque o outro faz assim, porque o outro... Não, foca você. Aí ela se acalmou e respirou e foi lá e conseguiu. Aí eu falei, tá vendo? Agora se tu chega lá, porque você disse que não tem como mais, mas fulana tem, fulano conseguiu, e por que acabou. Então, assim, tudo é a forma como a gente fala, né? Às vezes é uma repreensão, mas se você vem em amor, você fica até, fica até sem graça, né? Agora é diferente, né? A pessoa vem, às vezes nem entende muito daquilo, né? E aí a pessoa vem querer falar. De forma expor. Aí você já perde total. Eu não sabia o que falar. Tá bom, perfeito. Não, perfeito. Assim é bom para você, mas para mim não é, então tá tudo bem. Aí manda fazer esse exercício aqui, desenha aí a orelha. A minha vai ficar diferente da tua, porque a gente pensa um pouquinho diferente. A gente vai ter isso sempre, gente. E essa aula não é só sobre comunicação cristã, né? Eu estava hoje estudando e eu já tenho um material preparado, mas eu senti de trazer, eu vou trazer umas outras coisas aqui para vocês aplicarem assim na vida. Não só no contexto da ministração da palavra, da pregação, mas é muito importante, porque um dos grandes problemas hoje em dia, em várias áreas, familiar, profissional, igreja, são as falhas na comunicação. Esse telefone sem fio. Uma palavra, não, mas não foi isso que eu quis dizer, mas já o outro já entendeu e não vai voltar para perguntar se foi isso que você quis dizer. Mas é igual isso aqui, né? WhatsApp. Misericórdia. É horrível, né? Você escreve uma coisa com um sentido, uma intenção, e a pessoa do outro lado já entende de outra forma. É por isso que quando são situações mais graves, assim, ou pessoalmente, ou mandar um áudio. Porque o escrito, não. A pessoa já, nossa, que grossa, não. Em caixa alta, então tá gritando por quê? Tá gritando por quê? Mas isso aí já é uma regrinha mesmo, gente. Quem não sabe, a letra maiúscula é caixa alta, significa que a pessoa está gritando. Então, eu sempre dou um desconto, porque eu parto do princípio que a outra pessoa não sabe.
Mas quando eu sei que sabe, aí eu falo. Enfatizar, né? Pronto, agora é pronto. Letra maiúscula. A letra maiúscula, se escrever textos em letra maiúscula é gritar. Então, a gente tem que ter cuidado isso, porque o outro pode interpretar. Às vezes, eu recebo muita mensagem assim, mas eu sei que a pessoa... Escreve tudo, né? Um minúsculo, não. É mesmo, só um não para precisar de não. No maiúsculo, e depois continua no minúsculo. Então, precisamos ter esse cuidado em relação à questão da interpretação, porque o outro pode interpretar um nada a ver como uma coisa. Caixa alta. É isso aí, ótimo. Hebe era bom nisso. Desculpa, mas eu tenho que dar um exposed do Hebe. Às vezes minha mãe pedia para ele comprar umas coisas, ele trazia as coisas erradas. Quando ele era pequeno. Aí vinha a Hebe com um negócio nada a ver. Aí, tipo, nada a ver. Então, é isso, a gente precisa, esse feedback é importante e a comunicação também, porque, gente, você pode estar falando, e a gente vai falar um pouco sobre isso, eu te amo, mas numa linguagem que o outro não entende. Em chinês. Mas eu disse eu te amo, mas para mim isso não é amor, não é linguagem de amor. Entendeu? Então, assim, mas na minha cabeça, e aí por isso que eu falei que esse curso, ele não é só sobre comunicação cristã, é comunicação para a vida. Vou até mudar o nome, comunicação para a vida. Por quê? Porque a gente tem a tendência de... Quando eu comecei a aula, eu falei, comunicação é se fazer entender. Então, a responsabilidade está em quem quer comunicar. Aí vamos aplicar para isso esse exemplo que eu dei, de amor. Né? Eu quero demonstrar amor para Ana Paula. Então, eu quero demonstrar amor para Ana Paula. Beleza. Isso aí. Então, eu já sei que eu vou comprar algo amarelo para Ana Paula, porque ela vai gostar. Mas se eu de fato quero demonstrar amor para Ana Paula. Agora, se eu não estou tão preocupada, eu quero fazer uma linha, eu compro uma coisa, qualquer coisa, e dou e falo assim, te dei presente, tá reclamando de quê? Eu dei. Ainda reclama, dei presente. Né? E aí, quando a gente coloca isso para a nossa vida, né, familiar, filho, marido, aí a gente começa a se questionar. A gente começa a questionar, porque aí, se a intenção é, de fato, demonstrar amor, eu preciso falar a linguagem que o outro entenda. Qual é o seu nome? Alba. A Alba, digamos, para a Alba, se eu chegar aqui para ela com uma torta, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu adoro doce. Então, assim, eu adoro um doce. Então, assim, cara, o meu marido chegar em casa com um brigadeiro para mim, eu já estou super satisfeita. Entendeu? Lógico, eu também gosto de carinho, né? Vestido carinho, sapato carinho. Eu gosto também, brincadeira. Brincadeira, gente. Então, eu gosto também. Então, carinho, Então, a gente... Aí tem gente que quer comunicar na linguagem dele e acabou. Mas não vai funcionar. Cada um tem o seu, né? O que toca mais.
Às vezes ele dá um presente caro, mas você só queria que ele ficasse mais tempo com você. Gastou um dinheirão, as crentes que estavam abafando. E aí a pessoa disse, não, mas quem disse que isso me enche os olhos? Me enche os olhos você ficar aqui comigo. Isso, para mim, comunica amor. Para mim, eu gosto de Entendeu? comigo olhando nos meus olhos. Ah, eu também sou dessas. Dá atenção. Atenção. Tu tá conversando, tu não tá com a pessoa. Não, tem que olhar nos olhos, né? Também gosto. Então, a gente precisa ter em mente essa questão da comunicação, quando a gente tem a intenção de comunicar, para a gente só concluir esse bloco de hoje, só recapitulando, comunicar é se fazer entender. É importante respeitar o outro, porque a história de vida dele é diferente da sua. O que ele entende sobre uma coisa pode ser totalmente diferente do que você entende. Aí entra até a questão cultural, criação, né? Formação, até a questão de nível, né? Também de estudo, de instrução, tudo isso. Então, eu preciso respeitar o outro, e a gente viu isso na prática com nossa dinâmica, tá? E o terceiro tópico que eu queria que vocês frisassem nesse primeiro momento é: a responsabilidade está em quem vai comunicar, não no outro, que vai entender. Se ele vai entender ou não, aí é problema dele. Não, então você não quer se comunicar. Se você quer se comunicar, a responsabilidade está com você em usar elementos e recursos, o que for necessário, para que o outro, de fato, compreenda a mensagem que está sendo passada. Ok, gente? Queria muito ficar com vocês mais. Mas deu minha hora. Mas é bom ficar assim, com um gostinho de quero mais. Vocês gostaram da aula? Gostou? Então é isso. Para terminar, o feedback fez sentido para vocês? Sim. Entenderam o que eu falei? Sim. Então tá bom. Depois a gente vai fazer um...